Olá pessoal, sou o professor Marcos Oliveira e hoje aqui no canal Perspectiva Jurídica nós daremos um top 10 de dicas de ética e estatuto da advocacia e da OAB. É uma matéria muito importante para a prova de vocês, são 10 questões que são capazes aí de garantir a aprovação para vocês escreverem mesmo o nome de vocês na lista dos aprovados. Vamos lá? Bom, a primeira dica que a gente vai trazer aqui hoje é sobre a natureza jurídica da OAB. Qual que é a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, pessoal? A gente sabe que ela exerce um serviço público. Um serviço público nos faz pensar, então, que ela está ligada à administração. Incorreto, pessoal. Tomem muito cuidado. A OAB ela exerce, sim, um serviço público fundamental para a consolidação do nosso Estado democrático de direito, mas isso não quer dizer que ela componha a administração pública, seja ela direta ou indireta. A OAB não faz parte da administração. A gente costuma, então, dizer que ela é um órgão jurídico ali, uma entidade sui generis, né? Uma entidade muito peculiar. E como é que a gente percebe isso? Através do artigo 44 da lei da OAB e a partir também de uma decisão do STF que eu trouxe para vocês, que vai esclarecer para nós. A OAB não é uma autarquia, a OAB não faz parte da administração e não fazer parte da administração é fundamental para que a OAB consiga prestar o seu serviço público tão essencial para o nosso Estado democrático de direito. Vamos acompanhar? Bom, a natureza jurídica da OAB, como eu bem disse, é a de uma entidade sui generis, ou seja, uma entidade peculiar, né? A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Mas por quê? A gente encontra a resposta para isso articulando o entendimento do STF com o artigo 44 da Lei 8.906 e 94. Estudando ali o artigo 44, pessoal, a gente consegue, então, verificar essa necessidade da OAB não se atrelar à administração pública, o porquê do serviço público ser independente, no caso da OAB, e porquê, né, dela ser uma personalidade jurídica ali, uma entidade sui generis mesmo para o nosso direito. A gente vai acompanhar a legislação ali, o artigo 44, e vocês vão dar conta de verificar o porquê disso. A gente tem lá pelo artigo 44 que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é um serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa e tem por finalidade defender a nossa Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. A OAB também tem por finalidade promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. E aqui eu chamo a atenção para vocês para o parágrafo 1º, que está aí destacado em vermelho. A OAB ela não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. E lá no parágrafo 2º, a gente tem que o uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Apesar desse artigo 44, muito surgiu em termos de discussão sobre a natureza jurídica do OAB ao longo dos anos lá no nosso judiciário, até que em 2006 o STF se posicionou e terminou por esclarecer, olha, a OAB não é uma autarquia, a OAB não é uma entidade que faça parte da nossa administração pública. A OAB é uma entidade sui generis, peculiar e independente, que presta um serviço público independente. E essa independência é fundamental para que a OAB consiga exercer a sua atividade fim, né, de zelar pela nossa Constituição e pelo Estado democrático de direito. Vamos acompanhar essa decisão? Bom, de acordo com a STF, né, nos autos da ADI 3026, lá de 2006, ficou esclarecido que a OAB não é uma entidade da administração indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que têm se referido como autarquias especiais, para pretender se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências. Por não consubstanciar, né, uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração. Então, destaquei aqui para vocês, a OAB não é uma entidade da administração indireta da União e ela presta um serviço público independente. Além disso, a OAB não está sujeita a controle da administração, pessoal.
nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. E aqui eu trago uma observação para vocês, pessoal. Em razão desse serviço público prestado pela OAB, ela goza de isenção tributária sobre seus bens, rendas e serviços. Ficou claro? Então, repassando, porque isso cai na sua prova, você precisa saber disso. A OAB é uma entidade sui generis, peculiar, diferenciada, que presta um serviço público de maneira independente, tendo por finalidade proteger a nossa Constituição e zelar pelo Estado democrático de direito. Bom, por ser um serviço público independente, não há que se falar de qualquer vinculação da OAB à administração pública, seja ela direta ou indireta. A OAB não é uma autarquia, pessoal. Ela não faz parte da administração pública. Quando a gente está falando de administração, a gente está falando daquela administração com A maiúsculo, né? A OAB não faz parte da administração. Mas, apesar disso, por prestar um serviço público fundamental para a sociedade brasileira, ela goza de isenção tributária sobre seus bens, rendas e serviços. Tá legal? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira dica aqui dos nossos estudos de ética e do Estatuto da OAB. Fiquem atentos, são 10 questões. É fundamental que vocês estudem todo o Código de Ética da OAB, toda a legislação, porque ela não cai, ela despenca na sua prova. Bom, a nossa segunda dica, pessoal, é sobre a inscrição dos advogados na ordem. Ou seja, a gente vai entender as peculiaridades dessa inscrição e o examinador ele cobra uma diferença de vocês. O examinador, quando ele quer saber ali da inscrição, ele vai trazer sempre essa inscrição do advogado atrelada a uma diferenciação. Geralmente, nos nossos estudos aí das últimas provas, ele cobra de vocês saber a diferença da inscrição de advogado para a inscrição do estagiário. É o que a gente vê agora. Existem requisitos específicos para a inscrição do advogado na ordem, como capacidade civil, regularidade com o serviço militar, com o serviço eleitoral. O advogado, né, o bacharel em direito, para requerer a sua inscrição nos quadros de advogados da ordem, ele precisa cumprir requisitos objetivos. E o estagiário também precisa cumprir alguns requisitos objetivos. Mas a gente vai ver que existem requisitos que são próprios do advogado e que não se comunicam ali com os requisitos dos estagiários. E existe um requisito para os estagiários que não tem nada a ver ali com a inscrição do advogado. É isso que vocês precisam ter em mente e é essa que é a nossa segunda dica. Vamos acompanhar. Bom, o artigo 8º do Estatuto da Advocacia da OAB, ele estipula requisitos para inscrição como advogado. O primeiro deles é a capacidade civil. O segundo, que está aí bem destacado para vocês, é o diploma ou certidão de graduação em Direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, pessoal. O terceiro requisito é o título de eleitor e quitação do serviço militar, se essa pessoa for brasileira, né? O quarto requisito é a aprovação no exame de ordem, também destacado aí para vocês. O quinto é não exercer atividade incompatível com a advocacia. É um requisito super importante, pessoal. O sexto requisito é a idoneidade moral. E o sétimo é a prestação de compromisso perante o conselho. Então, esses são os requisitos aí para a inscrição da pessoa, né, do bacharel em direito, no quadro de advogados da ordem. Eu destaquei para vocês o exame, né, a aprovação no exame de ordem, e o título de bacharel em direito. São dois requisitos que a gente vai verificar que a gente não encontra para inscrição como estagiário. Por óbvio que o seja, né, pessoal? Se eu vou me candidatar ali a estagiário jurídico, por óbvio que eu ainda não tenho a formação necessária enquanto bacharel de direito. Além disso, por óbvio que o seja, também não fui aprovado, né, no exame de ordem. E aqui eu chamo a atenção e vou destacar no próximo quadro para vocês que essa questão de ser bacharel, ela até me possibilita requerer a inscrição na ordem como estagiário. Mas essa não é a regra, existem especificidades e a gente vai comentar. Bom, vamos ver quais são os requisitos para inscrição como estagiário na OAB. Para inscrição como estagiário, é necessário então preencher os seguintes requisitos. O título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, é um requisito que a gente também encontra para inscrição como advogado, né, pessoal? A capacidade civil, que é um requisito que a gente também encontra para inscrição como advogado. Não exercer atividade incompatível com a advocacia,
A gente também encontra esse requisito lá para inscrição como advogado. Idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Também são dois requisitos aí que a gente encontra para inscrição como advogado. Mas a gente tem aí um requisito que é específico para inscrição como estagiário, pessoal, que é ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. E aqui então eu comento com vocês. A gente nota que não são requisitos ali para inscrição como estagiário o título de bacharel em direito por instituição regularmente autorizada lá pelo MEC, e também não é um requisito para inscrição como estagiário, né, que aquela pessoa ela tenha sido regularmente aprovada no exame de ordem. Não é isso, pessoal? Então, para ser estagiário, eu não preciso ser bacharel em direito e não preciso ter sido regularmente aprovado no exame de ordem. Isso não quer dizer, pessoal, que o bacharel em direito que não foi aprovado no exame de ordem não possa requisitar a sua carteira de estagiário junto à OAB. Mas é uma situação específica, peculiar. O escritório que vai tomar o serviço desse estagiário, que já é bacharel em direito, mas que não foi aprovado no exame de ordem, ele precisa se conveniar à OAB, pagar umas taxas, ser vistoriado e cumprir uma série de requisitos objetivos para que possa tomar o serviço desse estagiário jurídico que já é bacharel em direito. É uma situação peculiar. Isso pode acontecer. Vocês têm que ter em mente, pessoal, que isso pode acontecer. Eu posso ter um bacharel em direito que tenha carteira de estagiário da ordem. Mas é uma situação atípica que requer aí o cumprimento de alguns requisitos por parte do escritório de advocacia que vai tomar o serviço desse estagiário que já é bacharel. A regra geral, então, é que precisa para o estagiário ter capacidade civil, idoneidade moral, prestar ali, né, o juramento perante o conselho, estar quitado com o serviço militar e regular com seu título de eleitor. E isso, pessoal, é basicamente isso. São os requisitos que a gente também encontra lá para o advogado. Só que aí a gente tem um requisito que é diferenciado, um requisito peculiar para o estagiário, que é ele tem que ser aprovado aí, né, para um estágio de um escritório de advocacia, não é isso? Ele tem que ir prestar um estágio obrigatório para esse escritório de advocacia ali. Geralmente o que acontece é que esse estagiário ele pode requerer ali a inscrição nos quadros de estagiários da ordem, geralmente quando ele começa a fazer aquela disciplina do NPJ, né, o Núcleo de Prática Jurídica da faculdade, lá pelo 7º, 8º período. Bom, um outro requisito que vale a pena comentar é a questão do impedimento. O estagiário e o advogado não podem exercer atividade que o impeça para a advocacia. Então eu tenho um exemplo legal aqui que é para vocês pensarem daquele colega da sua sala de aula lá do direito que é policial. Por exemplo, ele foi aprovado, né, é um servidor público e é policial. Ele exerce uma atividade incompatível com a advocacia. Por isso ele está impedido de advogar e, por consequência lógica, também impedido de estagiar, de se inscrever no quadro de estagiários da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá certo? Isso também acontece para o advogado. Um policial militar, ele não pode ser também advogado, porque ele exerce uma atividade incompatível com a advocacia. Tá certo, pessoal? Bom, então, em síntese aqui, a gente tem dois requisitos que são exclusivos para inscrição como advogado. É o diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, e aprovação aí no exame de ordem. São dois requisitos típicos da inscrição como advogado. Tá certo, pessoal? Vocês precisam ter isso em mente. É interessante aí que vocês guardem isso, porque isso cai na prova. A nossa próxima dica, a nossa terceira dica, versa aí sobre o domicílio do advogado. E quando a gente fala de domicílio do advogado, pessoal, a gente tem que separar bem na cabeça o domicílio pessoal do domicílio profissional. E a gente vai entender o porquê. Para fins de inscrição junto à ordem, ao Conselho Seccional da Ordem lá, importa para a OAB, primeiramente, o domicílio profissional do advogado, que é aquele lugar em que ele tem a sede da advocacia dele, em que ele exerce preponderantemente a advocacia dele, tá certo? Pode ser que esse domicílio profissional coincida com o domicílio pessoal, que é onde a pessoa reside, né? Tem o seu domicílio pessoal ali
mas pode ser que esses domicílios não coincidam. Eu posso morar em Minas Gerais e advogar prioritariamente em São Paulo. Então, todos os meus processos estão em São Paulo, pessoal. E aí, onde é que eu devo me inscrever? Em qual conselho seccional eu devo me inscrever, pessoal? Se a minha atividade preponderante está localizada em São Paulo, por óbvio, então, meu domicílio profissional é em São Paulo e lá devo me inscrever no quadro da ordem do Conselho Seccional de São Paulo, tá certo? Agora, se eu exerço a minha atividade preponderante em Minas Gerais, se o meu domicílio profissional está em Minas Gerais, se é aqui que estão todos os meus processos, então é em Minas Gerais que devo me inscrever. É nessa seccional que devo me inscrever, tá certo, pessoal? Na prova da OAB, o examinador ele cobra de vocês saber essa diferença do domicílio profissional, do domicílio pessoal e também da possibilidade ou necessidade de uma inscrição suplementar. E a gente vai ver o porquê disso. Por quê, pessoal? Qual que seria essa necessidade de uma inscrição suplementar? Porque eu posso, então, ter o meu domicílio pessoal lá no Rio de Janeiro e meu domicílio profissional em São Paulo. Apesar disso, pessoal, eu posso também trabalhar com alguns processos em Minas Gerais. Olha só que confuso, não? Eu advogo prioritariamente em São Paulo, moro lá no Rio de Janeiro, mas também trabalho com alguns processos em Minas Gerais. Eu devo fazer uma inscrição suplementar no Rio de Janeiro? Eu devo fazer uma inscrição suplementar em Minas Gerais? Calma, a gente tem que entender o seguinte: o domicílio profissional não se confunde com o domicílio pessoal. Se eu não advogo no Rio de Janeiro, não tenho porquê de eu me inscrever lá, fazer uma inscrição suplementar no Rio de Janeiro, porque eu não advogo no Rio de Janeiro. Eu estou inscrito na OAB de São Paulo, na seccional ali de São Paulo, porque é lá que prioritariamente eu advogo. É lá que está a sede da minha advocacia. Mas eu comentei com vocês que além de advogar prioritariamente ali em São Paulo, eu também tenho uns processos lá em Minas Gerais. Eu devo fazer uma inscrição suplementar lá na seccional de Minas Gerais? Bom, muita calma e a gente precisa pensar. Para saber se eu preciso fazer uma inscrição suplementar lá em Minas Gerais, eu preciso ver qual que é o tamanho dessa minha advocacia lá em Minas Gerais. Quantos processos por ano em quantos processos por ano eu atuo lá em Minas Gerais, pessoal? A legislação fala para a gente o seguinte: se eu atuo em mais que 5 processos em outra localidade que não a da minha inscrição, eu devo, então, fazer a minha inscrição suplementar. Se eu advogo por ano em mais de 5 processos em uma localidade diversa da minha inscrição ali, eu devo fazer uma inscrição suplementar. Então eu, Marcos, que moro lá no Rio de Janeiro, mas trabalho em São Paulo, advogo prioritariamente em São Paulo, a sede da minha advocacia está em São Paulo, estou inscrito na seccional de São Paulo, mas tenho mais de 5 processos em meu nome em que eu atuo lá em Minas Gerais, então eu devo fazer uma inscrição suplementar no conselho, na seccional lá de Minas Gerais. Agora, se é menos de 5 processos, se eu tenho ali menos de 5 processos por ano lá em Minas Gerais, então eu não preciso fazer essa inscrição suplementar. Tá legal? Eu trouxe isso aqui para vocês, vamos acompanhar. A inscrição principal do advogado, né, deve ser feita, então, no conselho seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. E domicílio profissional está bem destacado aí para vocês, porque considera-se domicílio profissional do advogado, pessoal, a sede principal da atividade de sua advocacia. E aí, prevalecendo na dúvida, o domicílio de sua pessoa física. Bom, pessoal, a inscrição principal do advogado, então, deve ser feita no conselho seccional, cujo território ele pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. E aí, por sua vez, a inscrição do estagiário, pessoal, ela deve ser feita no conselho seccional, em cujo território se localize o curso jurídico do estagiário. A gente tem, então, algumas situações. A gente viu que a legislação diferencia o domicílio profissional do domicílio pessoal e a minha inscrição deve estar aonde está a minha atividade, a sede da minha atividade advocatícia ali, né? Então, eu devo me inscrever aonde eu atuo, aonde eu advogo, mesmo que eu more em uma localidade diversa. Agora, a legislação também diz para a gente o seguinte: na dúvida entre qual localidade, se é essa aqui, se é São Paulo, se é Rio, se eu estiver na dúvida, eu me inscrevo ali na sede do meu domicílio pessoal. Se eu advogo um pouco no Rio, advogo um pouco em São Paulo,
não consigo mensurar em qual dessas duas capitais aí eu exerço mais a minha atividade, né? Em qual desses dois estados eu exerço mais a minha atividade. Estou ali atuando em São Paulo, São José dos Campos, estou lá no ABC Paulista advogando, depois estou lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, advogo em todos esses lados e fico na dúvida de onde me inscrever, pessoal. Mas eu moro lá no Rio de Janeiro, então, na dúvida, eu me inscrevo então no meu domicílio pessoal. Mas se não houver dúvida, né, pessoal? Se não houver essa confusão, eu me inscrevo na cidade em que a minha atividade preponderante está, onde está a sede da minha atividade advocatícia. Tá legal? Uma outra coisa que a gente viu ali é que a inscrição do advogado está vinculada ao domicílio, mas a inscrição do estagiário está vinculada aonde ele está cursando o direito. Então, se eu estou matriculado em uma instituição de ensino em Minas Gerais e quero me inscrever nos quadros de estagiários da OAB, é em Minas Gerais, no Conselho Seccional de Minas Gerais, que eu devo requerer essa minha inclusão nos quadros de estagiário. Tá legal, pessoal? Diferente do advogado que olha lá o domicílio profissional, o estagiário vai sempre olhar onde é que está localizado o curso de direito dele. Qual é a faculdade que ele está cursando direito? Onde é que está essa faculdade? É lá que ele deve se inscrever. Tá legal? Bom, uma outra questão, pessoal, é a da inscrição suplementar. Eu já discuti aqui com vocês, mas só para a gente fixar, o advogado ele deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Então a gente tem ali 5 causas por ano, é o que vincula se é habitual ou não é habitual esse exercício da profissão nessa localidade. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve então o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Então, outro exercício aí, para a gente poder pensar. Se eu sempre advoguei em São Paulo, mas fui lá, me mudei para Minas Gerais. Com o passar do tempo, a minha advocacia em Minas Gerais foi crescendo, eu fui deixando a minha advocacia em São Paulo. O que eu devo fazer, pessoal? Se a minha atividade preponderante ali, a minha atividade advocatícia passou a ser desempenhada em Minas Gerais, eu devo requerer a transferência da minha inscrição para Minas Gerais. Tá legal, pessoal? Aí não é nem uma questão de inscrição suplementar, porque se a minha atividade preponderante mudou de localidade, né, se a minha sede da advocacia está agora em Minas Gerais, então é lá que eu devo me inscrever. E a gente pode pensar, se eu estou lá em Brasília, sempre advogando em Brasília, de repente resolvi mudar para Bahia, e é lá agora que eu passei a advogar, eu peço então a minha transferência. A OAB cobra muito isso de vocês, pessoal. Saber essa noção de territorialidade mesmo para inscrição junto aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu trouxe para vocês uma questão, e a partir dela eu acho que a gente consegue fixar melhor esses parâmetros aí. Vamos analisar? Bom, essa é uma questão lá do 24º exame de ordem, que diz o seguinte: o advogado Genaro, ele exerce suas atividades em sociedade de prestação de serviços de advocacia, sediada na capital paulista. Todas as demandas patrocinadas por Genaro tramitam perante juízos com competência em São Paulo. Todavia, recentemente, a esposa de Genaro obteve trabalho no Rio de Janeiro. Após buscarem a melhor solução, o casal resolveu que fixaria sua residência com ânimo definitivo na capital fluminense, cabendo a Genaro continuar exercendo as mesmas funções no escritório de São Paulo. Nos dias em que não tem atividades profissionais, o advogado, Genaro, valendo-se da ponte aérea, retorna ao domicílio do casal no Rio de Janeiro. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Antes da gente passar a ler ali as alternativas, pessoal, a gente consegue aqui já, pelo enunciado da questão, entender o seguinte: o Genaro trabalhava em São Paulo, casou-se, a esposa foi
obteve um trabalho lá no Rio de Janeiro e eles decidiram se mudar definitivamente para a capital fluminense. Então eles passaram a morar lá no Rio de Janeiro. Mas aqui a gente então tem que fazer esse exercício, olha só. O Genaro ele continuou exercendo as mesmas funções no escritório de São Paulo. A advocacia dele continuou lá em São Paulo, pessoal. Então qual que é o exercício que a gente tem que fazer aqui? Entender que o domicílio pessoal do Genaro agora passou a ser no Rio de Janeiro, junto lá da esposa dele. Mas o domicílio profissional, que já era São Paulo, continuou como São Paulo. E uma outra coisa que a gente tem que ficar bastante atento nesse enunciado é de que em nenhum momento o examinador disse que o Genaro passou a advogar no Rio de Janeiro. Ele apenas disse que, se valendo ali da ponte aérea, ele continuava a retornar para o domicílio do casal, que era no Rio de Janeiro. Mas o examinador nunca atrelou esse domicílio a qualquer exercício de atividade advocatícia. Então, a partir disso, né, considerando o caso narrado, vamos assinalar a afirmativa correta. Letra A, pessoal. O Estatuto da Advocacia da OAB impõe que Genaro requeira a transferência de sua inscrição principal como advogado para o Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Não está correta, né, pessoal? Essa afirmativa é falsa. Por quê? Porque a OAB, na verdade, diz para nós que você deve requerer a sua inscrição junto ao seu domicílio profissional. Como a gente viu, o Rio de Janeiro não é domicílio profissional do Genaro. Letra B. O Estatuto da Advocacia da OAB impõe que Genaro requeira a inscrição suplementar como advogado junto ao Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Como a gente já viu, pessoal, o enunciado em momento algum diz para nós que o Genaro tem pretensão de exercer a advocacia no Rio de Janeiro. Ele não está exercendo nenhum tipo de advocacia no Rio de Janeiro. Além disso, como a gente já estudou, para a inscrição suplementar, eu devo ali, ao longo de um ano, trabalhar em mais de 5 processos, senão estou desobrigado de fazer essa inscrição suplementar. É por isso que a letra B também está incorreta, está falsa. Letra C. O Estatuto da Advocacia da OAB impõe que Genaro requeira a inscrição suplementar como advogado junto ao Conselho Federal da OAB. Incorreto, pessoal, porque, como a gente viu, a inscrição é sempre feita no Conselho Seccional da localidade em que você advoga. Se você advoga em mais de uma localidade, você, na verdade, vai requerer a sua inscrição principal na localidade em que você exerce a sua atividade preponderante ali, né, tem a sede da sua advocacia, e a sua inscrição suplementar nas outras localidades em que você também advoga, mas que não é tão preponderante, que não é a sede da sua advocacia. Lembrando que essa inscrição suplementar está ali condicionada a terem mais de 5 processos ao longo do ano. Em momento algum a gente discutiu aqui que existe a necessidade de uma inscrição junto ao Conselho Federal. Essa questão tenta confundir vocês, para que vocês pensem que quando eu advogo em mais de 2 estados, né, lá na Bahia e aqui em Minas Gerais, por exemplo, que eu deveria me inscrever junto ao Conselho Federal, já que eu estou em mais de 2 jurisdições, né, 2 estados diversos. Não existe essa inscrição junto ao Conselho Federal, pessoal. As inscrições são no Conselho Seccional. Tá legal? Então essa alternativa, a letra C, também está incorreta. E a letra D, que já estava aqui marcada para vocês, né, é a alternativa correta, que diz o seguinte: o Estatuto da Advocacia e da OAB não impõe que Genaro requeira a transferência de sua inscrição principal ou requeira inscrição suplementar. Porque nesse caso em tela, né, pessoal, o Genaro ele já advogava em São Paulo, era onde ele exercia a advocacia dele, e é onde ele, mesmo depois de mudar o seu domicílio pessoal para o Rio de Janeiro, continuou advogando. Ele continuou advogando em São Paulo. Então não tem por que ele transferir, né, a sua inscrição para o Rio de Janeiro ou requerer a inscrição suplementar, porque a gente viu que ele nem advoga no Rio de Janeiro. O enunciado não traz nenhuma informação nesse sentido. Tá legal, pessoal? Então é legal aí uma dica para vocês, que vocês sempre fiquem bastante atentos e verdadeiramente, né, adstritos ali ao enunciado da questão. Se o enunciado não traz para vocês informações adicionais, não inventem, não problematizem demais. Fiquem atentos ao enunciado e as próprias afirmativas elas vão demonstrando ali o porquê delas estarem corretas ou incorretas. Tá legal?
Bom, a gente então caminha para a nossa quarta dica, pessoal, a dica que versa sobre publicidade na advocacia. É um tema que sofreu algumas alterações legislativas, principalmente em razão dos meios telemáticos, informacionais aí. A advocacia ela tem caminhado para essa inclusão digital mesmo, né? Tem entrado nesse mundo digital e isso promoveu ali algumas alterações legislativas para nós. A publicidade e a propaganda na OAB é bastante restrita, pessoal. Tudo que a OAB requer ali do advogado, do escritório de advocacia, é que essa publicidade, essa propaganda, ela seja sempre sóbria, voltada ali para essa sobriedade da profissão e que ela não tenha qualquer cunho de comercialização, né, captação de clientes e mercantilização da profissão. Isso não pode. Então, toda vez que você olhar para uma questão do exame de ordem, que estiver falando ali sobre publicidade, propaganda, entrevista em jornal, entrevista na TV, sites, websites, de modo geral, a gente tem que estar bem atento, porque o que a OAB veda é uma propaganda, uma publicidade de cunho mercantilista, né? De cunho de captação de clientela. O advogado ele pode ir em programas de TV, ele pode falar a respeito de casos paradigmáticos. O que ele não pode fazer é interferir na atividade de um colega. Então ele não pode ir lá no programa de TV criticar a forma com que um colega tem comportado, né? Tem tramitado no judiciário ali um processo. Então ele não pode criticar a atuação do colega dele, falar das estratégias do colega de profissão dele. Isso ele não pode fazer. Ele também não pode fazer autopropaganda, né? Captar clientelas, mercantilizar a profissão. É isso que a OAB veda e é isso que vocês têm que ter em mente na hora de fazer o exame. Olha, toda vez que eu falar que tem um advogado dando pitaco no caso de outro advogado, de maneira a criticar a atuação daquele colega, olha, preste atenção, aquilo está errado, aquilo é uma infração. Olha, se eu também tenho ali um advogado que vai toda semana num programa de TV discutir questões jurídicas, isso está estranho. Por quê? A OAB não veda que um advogado vá a programas de TV, que escreva em jornal, que publique, né, suas opiniões jurídicas, desde que não tenha caráter mercantilista, que seja de acordo com a sobriedade da profissão e desde que seja eventual. Se toda semana eu escrevo uma coluna de jornal prestando consultoria jurídica, esclarecendo temas do mundo do direito, olha, isso está estranho, isso não é eventual, isso é habitual e isso é vedado pela OAB, isso é uma infração. É isso que a gente acompanha agora. Bom, o artigo 43, lá do Estatuto da Advocacia da OAB, diz o seguinte: o advogado que eventualmente, e aqui eu destaquei para vocês eventualmente, participar de programas de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos. Então eu destaquei para vocês que é eventual. E os objetivos eles devem ser ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão, que é exatamente o que a gente comentou, pessoal. É vedado a um advogado ir lá na imprensa criticar o método de trabalho do seu colega de profissão. Ele não pode dar pitaco sobre as estratégias que o seu colega de profissão tem adotado na condução, na tramitação de determinado processo lá na justiça. E a gente tem aí o parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Eu não posso espetacularizar determinados casos que estão aí na mídia, pessoal. Se eu sou chamado para opinar sobre determinado caso, eu não posso fazer ali uma autopromoção, eu não posso me promover de maneira pessoal ou profissional e também não posso espetacularizar aquele acontecimento jurídico trazido a deslinde, trazido à baila, que está sendo discutido ali na mídia.
Se eu vou dar uma opinião sobre um caso paradigmático, eu posso fazer isso, desde que seja eventualmente e desde que não tenha esse cunho de espetacularização. Eu não posso fazer insinuações para autopromoção e também não posso vulgarizar a profissão. Não posso ali fazer daquilo um grande espetáculo. É isso que a OAB veda e é isso que vocês precisam ter bastante atenção na hora da prova. Bom, a OAB ela também veda, pessoal, para além dessa questão da participação habitual em programa de TV, rádio ou notícia impressa mesmo, ela veda que você tente captar clientela espalhando propaganda. Vocês já repararam, por exemplo, que não existe propaganda na TV sobre escritório de advocacia? Ninguém fala, oba, meu escritório XYZ é o melhor, venha você também processar as outras pessoas. Não existe esse tipo de propaganda. Isso não existe. Por quê, pessoal? Porque justamente não pode se mercantilizar a profissão. A OAB tem muito cuidado com isso. Ela fica de olho, vira e mexe, esses debates são trazidos à tona e isso é cobrado de vocês no exame. Vocês parem para pensar, vocês nunca viram uma propaganda de TV de um escritório de advocacia. Mas a OAB também não nega, pessoal, esses meios telemáticos informacionais. Ela permite que você tenha uma página na internet, que você tenha um website, que você divulgue a qualificação dos profissionais que atuam naquele escritório. Então você pode falar, olha, fulano de tal tem mestrado, doutorado, especialização, é especialista em determinada área. Isso pode, pessoal, isso pode, porque isso não é vulgar e isso condiz com a sobriedade da profissão. E isso não nos indica nenhum tipo de mercantilização. A expertise daquele trabalhador, né, o know-how daquele escritório pode ser divulgado. Agora, eu não posso mandar aí um monte de panfletinho, aquele monte de santinho, né, como se fosse véspera de eleição, para várias pessoas indeterminadas, promovendo o escritório de advocacia. Isso ele não pode fazer. O escritório só pode emitir comunicação com seus clientes, com pessoas determinadas. E a gente vai ver isso, pessoal. Bom, a publicidade profissional, ela deverá ter um caráter meramente informativo, pautando-se pela discrição e sobriedade, sem que possa configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Na publicidade profissional, poderão constar, dentre outros, os títulos acadêmicos do advogado, que é o que a gente já comentou, o QR Code aí, né, que é aquele códigozinho de leitura que hoje é muito utilizado nos celulares, o logotipo e fotografia do escritório, além de horário de atendimento e idioma em que o cliente poderá ser atendido. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículos de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, que é o que a gente também comentou aqui, pessoal. Os destinatários precisam ser certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. A gente percebe aí uma grande preocupação da OAB com essa mercantilização da profissão. Escritório de advocacia, pessoal, não é empresa, tá legal? E é por isso que é vedada essa captação de clientela, essa mercantilização da profissão. Mas existem determinadas flexibilizações. Eu posso informar a população em geral, eu posso dizer da minha qualificação profissional, então eu posso me apresentar como advogado, mestre, doutor, especialista em determinada área, isso não tem problema. Eu posso ali ter um logotipo de escritório, não tem problema. O que eu não posso fazer é uma captação de clientela, uma mercantilização da profissão. É sim uma zona meio cinzenta, né, pessoal? Quando a gente para pensar, olha, será que isso é mercantilização da profissão ou será que isso é uma simples informação? Olha, para fazer esse exercício a gente tem que entender, eu estou me autopromovendo? Estou tentando ali trazer novos clientes ou simplesmente estou informando, olha, caso vocês precisem, eu atuo de determinado horário a determinado horário, especialmente em determinadas causas, porque tenho especialização nessa área. Informei. Agora, se eu falo o seguinte, pessoal, você processe determinada empresa, você vai ganhar um bom dinheiro, não fique de fora dessa, faça uma verdadeira propaganda mercantilista, né? Eu acho que fica claro para nós quando é mercantilizado, né?
quando é uma simples informação e quando é mercantilizado com o intuito de captar clientela. É isso que precisa ficar claro para vocês, pessoal. Bom, trouxe aqui para vocês uma questão que caiu num recente exame de ordem para a gente continuar estudando essa questão da publicidade e propaganda da advocacia. A questão é a seguinte: em determinada edição de um jornal de grande circulação, foram publicadas 2 matérias subscritas, cada qual pelos advogados Lúcio e Frederico. Pessoal, a gente tem a primeira informação relevante aqui da nossa questão. O Lúcio, ele assina com habitualidade. Espera aí, pessoal. Opa! Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês. Ó, o Lúcio, pessoal, ele tem habitualidade. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui, de marca texto, que eu acho que fica melhor para a gente. O Lúcio, ele assina com habitualidade uma coluna no referido jornal, em que responde semanalmente a consultas sobre matéria jurídica. Então a gente tem aqui que o Lúcio está fazendo isso de maneira habitual, pessoal. Toda semana ele está num jornal dando ali algumas opiniões jurídicas, fazendo verdadeiras consultas sobre matéria jurídica. Bom, o Frederico apenas subscreveu matéria jornalística naquela edição. Então foi uma só. Ele subscreveu apenas naquela edição, debatendo certa causa de natureza criminal bastante repercutida na mídia, tendo analisado a estratégia empregada pela defesa do réu no processo. Opa, Frederico, já vi aqui qual que é o seu problema. Você analisou a estratégia do seu colega de profissão. Não pode. Ele analisou a estratégia empregada pela defesa do réu no processo. Então, considerando o caso narrado e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. É logo a afirmativa A e a gente vai ver o porquê. O Lúcio e o Frederico, eles cometeram infração ética, justamente porque, eu destaquei aqui para vocês, o Lúcio, né, está aqui de maneira habitual, emitindo consultas sobre matéria jurídica naquele jornal. Já o Frederico, apesar de só ter subscrevido ali uma vez, né, ele só escreveu uma vez para aquela matéria jornalística, debatendo uma certa causa. Mas o que o Frederico foi lá e fez, pessoal? Ele analisou a estratégia empregada pela defesa do réu no processo. Olha só, esse foi o problema do Frederico aqui. O Lúcio está habitualmente, né, emitindo opiniões jurídicas no jornal, não pode, deve ser eventual. E o Frederico, ele analisou uma estratégia empregada pela defesa do réu no processo. Os dois cometeram infração, pessoal. Os dois, tanto o Lúcio e o Frederico, cometeram infração ética. A gente já viu que a alternativa correta é a A. Mas vamos ver por que a B, a C e a D não estão corretas. Bom, a alternativa B diz o seguinte: apenas o Lúcio cometeu uma infração ética. Não, a gente viu que o Frederico, ele ali emitiu opinião sobre a estratégia empregada na defesa. O Frederico também cometeu uma infração. Está incorreta a alternativa B. Apenas o Frederico cometeu infração ética. Equivocada também. A gente viu que o Lúcio está habitualmente emitindo opiniões jurídicas, né? Então também equivocada a alternativa C. E a alternativa D diz que nenhum dos advogados cometeu infração ética. Também equivocada, porque a gente já viu que os dois cometeram infrações ali ao nosso Código de Ética da OAB. Tá certo, pessoal? Bom, a nossa próxima dica é sobre a Sociedade Unipessoal de Advogados. Estranho, né, pessoal? Sociedade unipessoal. Eu quero dizer que eu tenho uma sociedade composta de uma única pessoa, de um único advogado. É uma novidade lá de 2016, que tem caído nas provas. Vocês devem ficar atentos, porque como é novidade, o examinador gosta de cobrar, e é uma peculiaridade do nosso mundo jurídico ali, da profissão de advogado. Uma sociedade que pode, por qualquer motivo, ser composta de um único advogado. Ou seja, uma sociedade de uma pessoa só, uma sociedade unipessoal. Isso é permitido pela nossa OAB desde 2016. Tá certo, pessoal? É uma alteração interessante e a gente vai estudar com muita calma aqui, entendendo quais que são os requisitos, o que deve constar nesse contrato social, quando é que essa sociedade começa a viger, e a gente vai entender quais são as possibilidades e as impossibilidades da sociedade unipessoal, uma figura que a gente só encontra aqui na advocacia. Bom,
A sociedade unipessoal de advocacia, ela é constituída e regulada segundo os artigos 15 a 17 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, os artigos 37 a 43 do Regulamento Geral e as disposições do provimento. A sociedade unipessoal de advocacia, pessoal, pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então a gente tem aqui, pode ser qualquer motivo. Qualquer motivo, ele autoriza essa sociedade unipessoal. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia uma pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Pessoal, não faz nem sentido, né? Eu tenho ali como sócio uma pessoa que não é advogado, uma pessoa que está impossibilitada de advogar, que está proibida de advogar. Realmente faz total sentido que essa pessoa não possa ser sócia, inclusive da sociedade unipessoal. O titular da sociedade individual de advocacia, ele responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. Então, pessoal, a gente verifica ali, né? É interessante a sociedade porque a responsabilidade daquele sócio, ela é subsidiária, tá legal? Então, a gente vai ver agora os requisitos para a constituição dessa sociedade unipessoal, vai ver de maneira bastante detalhada quais os requisitos ali. Já adianto para vocês que o provimento que trata disso é o 170 de 2016, que dispõe sobre as sociedades unipessoais de advocacia. Lá no artigo 2º ele diz o seguinte: o ato constitutivo da sociedade unipessoal de advocacia deve conter os elementos e atender aos requisitos e diretrizes indicados a seguir. O primeiro deles, pessoal, é que a razão social, obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. E a gente tem uma vedação aí. É vedado, pessoal, a utilização de sigla ou expressão de fantasia. Eu devo ter ali o nome do advogado, completo ou parcial, acompanhado da expressão, né, sociedade individual de advocacia. Tá certo? Outra coisa, o objeto social, né, que deve constar ali no ato constitutivo, é o seguinte: consistirá exclusivamente na prestação de serviços de advocacia. Aí você pode especificar o ramo do direito ao qual você vai se dedicar, né? Então você pode dizer que o seu objeto, né, é a prestação de serviços de advocacia voltados para a área criminalista, né, para o direito penal, ou dizer que é voltado para a área trabalhista, né, o direito do trabalho. Deve constar também o prazo de duração, sendo que as suas atividades terão início a partir da data de registro do ato constitutivo. Deve constar também o endereço em que você vai atuar e o valor do capital social e a forma de sua integralização, pessoal. Essa é a nossa quinta dica para vocês. É uma dica que vocês devem estar atentos, porque é uma novidade trazida lá em 2016, então é recente no nosso ordenamento jurídico. Vocês devem estar atentos a todas essas novidades, pessoal. O examinador gosta de cobrar de vocês esse exercício de atualização, que vocês estejam ali par e passo com as novidades da legislação, tá certo? A nossa sexta dica, pessoal, versa sobre os honorários advocatícios. E aqui a gente vai fazer uma diferenciação para vocês do que é o honorário advocatício sucumbencial, contratual, o que é o honorário advocatício arbitrado pelo juízo ali. De modo geral, o que a gente precisa ter de maneira bastante clara na nossa cabeça na hora que a gente estiver ali diante de uma questão que trate de honorários advocatícios no exame de ordem. Os honorários advocatícios, eles são ali fundamentais para o advogado, né? Eles são essenciais e eles têm natureza alimentar. Eles se equiparam ao crédito trabalhista justamente por conta dessa natureza essencial, essa natureza alimentar, né? O advogado, ele se alimenta, né? Ele vive, ele só consegue se manter na sociedade através de seus honorários. Exatamente por isso que ele tem essa natureza alimentar, é por isso que ele se equipara ao crédito trabalhista, pessoal. O artigo 22 diz o seguinte:
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Daqui a pouco a gente vai fazer essa diferenciação para vocês do que são os honorários convencionados, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência. Lá no artigo 85, parágrafo 14 do novo Código de Processo Civil, a gente tem que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. É legal a gente pensar nisso, pessoal, que o que é vedada essa compensação, por quê? Se eu fiz um pedido e ganhei ele parcialmente, isso quer dizer o quê? Que eu enquanto cliente ali, ganhei um pouco, parcialmente esses pedidos, um pedaço mesmo daquele pedido, e no outro eu sucumbi. O que isso quer dizer? Se eu ganhei parcialmente, a outra parte então ganhou parcialmente também, né? O que vai ter? Advogado, honorário para o meu advogado e honorário para o advogado daquela outra parte. O que aquele artigo está dizendo para nós? É impossível a compensação, é vedada a compensação. Não posso falar o seguinte, olha, como eu ganhei um pouco e você ganhou um pouco, a gente não paga honorário para nenhum dos nossos advogados. Pode ser? Não, não pode ser. Os honorários são direitos aí fundamentais do advogado, não podem ser objetos de compensação diante de uma procedência parcial de pedido. Na verdade, se eu ganhei uma parte, eu calculo, né, o valor dos honorários dessa parte, e você vai ser condenado a pagar os honorários dessa parte para o meu advogado, e aquilo que eu perdi, nós vamos calcular, e a partir disso extrair qual que é a expressão, né, o valor que eu devo pagar para o seu advogado em razão dessa sucumbência aqui. Eu não posso compensar esses honorários, porque esses honorários são direitos fundamentais ali do advogado, né? E se equiparam a créditos trabalhistas, tá legal? Uma outra observação, pessoal, é que em razão do seu caráter de remuneração, os honorários eles possuem natureza de verba alimentar. E os marcos regulatórios dos honorários estão, então, no artigo 85 do Código de Processo Civil, no artigo 22 a 26 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, nos artigos 48 a 54 do novo Código de Ética e Disciplina da OAB. A gente vai ver a diferença, né, dos honorários sucumbenciais, dos honorários contratuais, dos honorários por arbitramento judicial, e depois a gente vai ver como é que o Código de Processo Civil estabelece aí a respeito dos honorários sucumbenciais, quais são os critérios, né, de 10 a 20% do valor da causa. A gente vai ver isso com muita cautela. Por hora, então, eu diferencio para vocês aqui o que são os honorários convencionados, os honorários por arbitramento judicial e os honorários de sucumbência, pessoal. É interessante que a gente tenha essa diferenciação em mente, porque os honorários convencionados são os que decorrem de relação jurídica contratual entre o advogado e o cliente. Então, os honorários convencionados, eles são ali estipulados todas as vezes que eu, enquanto advogado, consigo fazer a captação de um cliente, né? Ele chega até meu escritório, querendo ajuizar uma ação, e eu digo, olha, estou vendo aqui pela tabela de honorários da OAB, para que eu advogue para você, vou cobrar R$5.000 para distribuir essa ação e para atuar neste processo, tá certo? R$5.000 é o valor esse valor fictício que eu estou trazendo para vocês aqui, estabelecido, né? Supostamente estabelecido pela tabela de honorários da ordem, então eu vou cobrar esses R$5.000 para poder ser o seu advogado. Esses são os nossos honorários contratuais, é o que eu estou acordando previamente com o meu cliente para poder trabalhar para ele, para poder atuar naquela causa. Honorários, então, convencionais, convencionados entre as partes. Tá legal? Agora, qual que é o honorário fixado por arbitramento judicial, pessoal? Esse honorário fixado por arbitramento judicial, ele se dá todas as vezes em que não foram ajustados previamente honorários entre as partes. Os arbitrados são os honorários fixados por determinação judicial, quando estes não foram ajustados previamente pelas partes. Aqui está faltando, pessoal, é partes, viu? Bom, o que acontece se eu simplesmente falei, olha, dona Maria, seu José, vou atuar como advogado de vocês nesse processo, mas não fiz aquele contrato prévio, não convencionei os meus honorários, eu posso chegar e pedir para que o juiz arbitre esses honorários. Tá certo? Isso acontece muito com honorários de dativos, né? Aquelas pessoas que estão suprindo uma demanda ali
por ausência de defensor público. Tá legal, pessoal? Então são os honorários arbitrados ali pelo juiz quando as partes não convencionaram previamente. Tá legal? Bom, e quais são os honorários de sucumbência? Era deles que falávamos um tempinho atrás sobre a impossibilidade de compensação. Os honorários de sucumbência, eles são os fixados pelo juiz na sentença, condenando o vencido nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, que é o que a gente passa a ver agora. Os honorários de sucumbência estão dispostos no artigo 85 da seguinte maneira: a sentença condenará o vencido, né, aí destaque aqui para o vencido, a pagar honorários ao advogado do vencedor. No parágrafo 1º diz o seguinte: são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Então, destaque para isso aqui, sobre o valor da condenação, do proveito econômico, né, obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Aí, atendidos os seguintes requisitos. O juiz deve observar na hora de arbitrar esses honorários aí o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Essa é a nossa sexta dica, pessoal. A gente avança um pouquinho aqui e vamos falar então de prerrogativa dos advogados. É um tema importantíssimo que o examinador sempre cobra no exame. Por quê, pessoal? Essas prerrogativas elas servem para estabelecer quais os direitos e deveres do advogado na hora de trabalhar no âmbito judicial, né, e também no âmbito administrativo. A gente vai ver quando o advogado tem livre circulação, onde ele tem essa livre circulação, quais as prerrogativas dele, mas de modo geral, resta fixar o seguinte, pessoal: o advogado, membro do Ministério Público e juiz estão como partes iguais num processo. Todos eles devem ser tratados com urbanidade. E é isso que precisa ficar claro. Essa é a prerrogativa básica dos advogados, ser tratado como iguais diante dos membros do Ministério Público e dos juízes de direito aí, tá certo? Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Também é prerrogativa do advogado exercer aí com liberdade a profissão em todo o território nacional. Isso é importante, pessoal, em todo o território nacional. Uma outra questão aqui, junto dessa dica de prerrogativas, é a da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado. Eles são invioláveis, assim como os instrumentos de trabalho, a correspondência escrita do advogado, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Aí eu destaco para vocês que elas devem ser relativas ao exercício da advocacia, tá legal, pessoal? Não adianta falar que eu, enquanto pessoa física ali no meu dia a dia, tenho, né, a inviolabilidade das minhas correspondências, conforme preconiza o código, o estatuto da ordem, né, e o nosso código de ética. Não. As minhas correspondências elas são invioláveis por uma previsão constitucional ligada a qualquer pessoa, né? As pessoas, os brasileiros, de modo geral, o nosso povo, tem esse direito de inviolabilidade, né, garantido pela Constituição. Mas o advogado, para além disso, pessoal, tem como inviolável o seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, relativas ao exercício da advocacia. É um plus, isso é a mais que aquela garantia constitucional, tá certo? E aí também é prerrogativa dos advogados comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. Eu destaco isso porque isso é sempre objeto de prova, pessoal. O advogado tem sim direito de comunicar-se com seu cliente pessoal e reservadamente sem procuração, quando esses se encontrarem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis, né, cíveis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, tá certo, pessoal? Existe esse direito aí de comunicação do advogado com seu cliente,
independente de procuração. Tá legal? Ainda sobre as prerrogativas dos advogados, pessoal, a gente tem que é um direito, né, uma prerrogativa do advogado, a presença de representante da ordem, quando ele é preso em flagrante, né, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Eu destaco isso aqui para vocês, porque esse direito à presença do representante é quando ele é preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectiva, sob pena de nulidade. Então eu destaco nulidade para vocês. E nos demais casos, né, aí demais casos também destacados, que não tem a ver com o exercício da advocacia, o advogado tem direito à comunicação expressa à seccional da OAB. É um direito dele também de que seja comunicado à sua seccional. Ele tem direito a não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado Maior. É interessante, esse assunto é polêmico, né? Está muito em voga aí ultimamente. Então é direito, é prerrogativo do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Então o advogado só vai ser preso aí antes da sentença transitar em julgado, em sala de Estado Maior, e na falta dela, pessoal, aí a prisão para o advogado tem que ser domiciliar. É uma prerrogativa. E aí a gente tem também aqui um rol interessantíssimo, né, que é o direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Isso não cai, pessoal, isso despenca na prova. Também tem direito de ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notoriais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Também tem direito de ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou em outro serviço público onde o advogado deva praticar, aí aqui tem que estar sempre atrelado a esse exercício da profissão, pessoal, deva praticar um ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Então é importante pensar que essas prerrogativas dos advogados, né, pessoal, estão sempre ligadas às prerrogativas aí da profissão, né? Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual essa deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Também é uma prerrogativa aí do advogado ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe o seu cliente. Mas tudo isso, pessoal, como a gente bem viu, está ligado ao exercício da profissão, são prerrogativas profissionais daquela pessoa enquanto advogado, tá certo? Bom, a gente caminha aqui para a nossa 8ª dica. É uma dica interessante, também muito nova, tem grandes chances de cair na prova de vocês, que são as prerrogativas da advogada. Aí aqui essas prerrogativas estão ligadas principalmente, pessoal, à questão da maternidade e à proteção da criança, né, que é um direito aí já assegurado pela nossa Constituição. Bom, eu já destaco que tem um direito interessantíssimo para a mulher advogada, mãe, né, que é inclusive de suspensão de prazos na forma do Código de Processo Civil, caso ela seja aí a única advogada do caso e caso ela comunique previamente o seu cliente. Eu acho que essa é a prerrogativa mais interessante das que a gente vai ver aqui e tem grandes chances. Eu estou apostando nela para cair na prova de vocês. Vamos ver essas prerrogativas, esses direitos da advogada. São direitos da advogada gestante: a entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, a reserva de vaga em garagem dos fóruns dos tribunais, a gestante, lactante, adotante ou que der à luz tem acesso à creche onde houver ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Então é importante destacar aqui essa proteção mesmo à criança, né? A gestante, lactante, adotante que der à luz tem preferência na ordem das sustentações orais, né? E das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação da sua condição, né? Por óbvio. E a adotante ou que der à luz tem direito à suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificado por escrito o seu cliente. Eu estou apostando nisso para cair na prova de vocês, hein, pessoal? Essa questão da suspensão de prazos processuais
quando a advogada, né, gestante, for a única patrona da causa e desde que haja a notificação por escrito ao cliente. E aí tem o parágrafo 1º que diz que os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico, né, ou seja, enquanto durar a gravidez, ou o período de amamentação. É interessantíssimo pensar nisso. A gente vai ver aqui uma outra prerrogativa, pessoal, também ligada à gestante, que são direitos da advogada, lá no parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 desse artigo, advogado adotante ou que der à luz, serão concedidos pelo prazo previsto lá na CLT. E o parágrafo 3º diz o seguinte: o direito assegurado no inciso 4º, né, que é o da suspensão de prazos, ele é regido ali de acordo com o prazo previsto no parágrafo 6º do CPC 2015. Tá legal? A gente caminha então aqui para a nossa 9ª dica, pessoal. Essa dica ela é importante, eu vou trabalhar ela com calma aqui com vocês, que é relativa às infrações. A gente vai entender quais são as infrações e, mais do que isso, eu vou trabalhar uma questão de prescrição com vocês. Então a nossa dica é sobre prescrição nas infrações disciplinares, tá legal? Primeiro, antes da gente entender a prescrição, a gente tem aqui que ver quais são essas sanções para as infrações disciplinares. Segundo o artigo 35 do Estatuto da OAB, a gente tem as seguintes espécies de sanções disciplinares no âmbito da OAB. 1. A censura. 2. A suspensão. E 3. A exclusão. A gente está vendo aqui que são gradativas mesmo, né? A censura, a suspensão e, por último, e como a mais pesada delas, a mais severa sanção, a exclusão. E elas são, então, aplicadas de forma isolada. Eu destaco para vocês essa questão da aplicação isolada, porque eu não posso acumular censura com suspensão e exclusão. Mas eu tenho uma outra sanção, que essa sim, ela é aplicada de maneira cumulada com a censura e com a suspensão. É a sanção de multa. Ela é sempre acessória, destaco aqui acessório para vocês. Ela é aplicada nos casos de agravantes junto com as sanções de censura e suspensão, pessoal. Então, eu nunca tenho multa aplicada com exclusão. Não tenho. Mas ela é aplicada, então, com censura e suspensão. Tá legal? Essas são as sanções que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, as sanções disciplinares para os advogados. E agora a gente vai ver a questão da prescrição. Já adianto para vocês que é de 5 anos, mas existe possibilidade de prescrição intercorrente na hora da gente ver essas sanções. Vamos lá. A prescrição, a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares, prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Eu destaco muito constatação oficial do fato para vocês, pessoal, porque isso vai estar lá no enunciado. Você tem que ver quando foi a data da constatação oficial do fato. Não interessa se o enunciado vai dizer, olha, Maria cometeu infração disciplinar em 2010. Interessa para nós que em 2013, por exemplo, foi a data da constatação oficial do prazo. Esse é o prazo que faz fluir a nossa prescrição. Essa é a data aqui que é considerada para fluir o prazo prescricional. Aí a gente tem a possibilidade de prescrição intercorrente. Aplica-se também a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos. A prescrição intercorrente aqui é de 3 anos. Pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. A gente tem também causas interruptivas pela instauração do processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado e também pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Então, pessoal, o que precisa ficar claro para nós aqui? A prescrição ela é de 5 anos, contado da data da constatação oficial do fato. Então, se eu constatei que na data de hoje tal advogado cometeu infração disciplinar, é a partir da data de hoje, dessa constatação oficial do fato, que começa a fluir o prazo aí de 5 anos da prescrição. Tá legal, pessoal? Agora, também existe nos processos ali disciplinares da OAB, a possibilidade de prescrição intercorrente, que é aquela prescrição do curso do processo. Se de um despacho, de uma decisão judicial, transcorrerem-se aí 3 anos sem nenhuma manifestação
dentro desse processo, então, ocorre o fenômeno da prescrição intercorrente nesse processo disciplinar. Vou trabalhar com vocês uma questão que caiu numa prova, no exame, né, de ordem, que trabalhava justamente essas nuances da prescrição. Vamos lá. A advogada Dolores cometeu infração disciplinar sujeita à sanção de suspeição em 12/7/2004. Destaco 12/7/2004, porque foi quando ela cometeu essa infração. Mas, por enquanto, vocês já notem que o enunciado ainda não me deu a data da constatação oficial do fato, que vem logo a seguir. Em 13/7/2008, o fato foi oficialmente constatado. É essa a data que nos interessa, pessoal. 13/7/2008, o fato foi oficialmente constatado, tendo sido encaminhada notícia a certo Conselho Seccional da OAB. Em 14/7/2010, foi instaurado o processo disciplinar. Em 15/7/2012, foi aplicada definitivamente a sanção disciplinar de suspensão. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Vamos ver a alternativa A, pessoal. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 8 anos. No caso narrado, não teria então se operado o fenômeno prescritivo. Errado, pessoal. Destaco 8 anos aqui, o prazo não. Como a gente já bem viu, o prazo para prescrição é de 5 anos. Vamos ver a alternativa B. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. Ok. No caso narrado, operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorridos mais de 5 anos entre a data do fato e a instauração do processo disciplinar. Vamos ver. A constatação oficial do fato, pessoal, quando é que ela ocorreu? Ela ocorreu em 13/7/2008, certo? Beleza. E quando é que foi instaurado o processo disciplinar? 2010. Quantos anos eu tenho aqui, pessoal? 2 anos. Não, a gente viu que o prazo é de 5 anos, não operou-se, né, a prescrição. A questão aqui, a alternativa B, tenta nos levar a erro, pessoal, porque ela fala da data do fato, que teria sido aqui, então, 12/7/2004. Mas a gente já viu que não, que a data que a gente leva em consideração para dizer que está fluindo o prazo prescricional é a data em que o fato foi oficialmente constatado, que é essa aqui, 13/7/2008, tá legal? Então, também incorreta a alternativa B. Vamos ver a alternativa C. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 8 anos. Não, pessoal, também está errado, a gente já despreza ela de cara, né? No caso narrado, operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorridos aí mais de 8 anos entre a data do fato e a aplicação definitiva da sanção disciplinar. Também incorreta. Qual que é a alternativa correta? É a alternativa D, que diz o seguinte: a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. Correto. No caso narrado, não se operou o fenômeno prescritivo. Tá certo, pessoal. Por quê? Da data da constatação oficial do fato, 13/7/2008, para a data em que foi instaurado o processo disciplinar, 14/7/2010, eu tenho aqui um lapso temporal de apenas 2 anos. Então, não há que se falar em prescrição. Tá certo? Por último, a nossa dica 10, a nossa 10ª dica, ela versa aí sobre o processo disciplinar. A gente ainda continua falando desse processo disciplinar para dizer sobre os trâmites desse processo. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional. Destaquei Conselho Seccional para vocês, porque a gente tende a achar, né, que a competência seria do Conselho Federal, mas não. Na verdade, a competência do Conselho Federal ela é atraída só quando a falta é cometida perante esse Conselho Federal. Então a gente tem que o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional, em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. E a gente tem também uma outra dica, né, que cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Então a competência, né, para processar e julgar os processos disciplinares é do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional,
salvo se a infração não for cometida perante o Conselho Federal. Tá legal, pessoal? E aí, isso é muito interessante da gente falar, que salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente, né, ao processo disciplinar, às regras da legislação processual penal comum e aos demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo e da legislação processual civil nessa ordem. Então, eu aplico ali primeiro as regras do processo administrativo e, sucessivamente, as regras do processo civil. A ordem é essa, tá legal, pessoal? Essa foi a nossa 10ª dica. Eu trouxe para vocês uma dica bônus, mas ela é bem curtinha, na verdade é uma recomendação que vocês devem ler a legislação seca, pessoal. Leiam a legislação seca, é muito importante, porque são 10 questões e vocês precisam garantir ética. Em especial, então, a legislação número 8.906 de 94, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e o novo Código de Ética e Disciplina da OAB, né? O 02 de 2015. Vocês precisam ler essa legislação seca, pessoal. É fundamental para os estudos de ética e estatuto da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil que vocês leiam a legislação seca, tá legal? Vocês precisam ler a legislação seca e essa é a dica fundamental para vocês garantirem as 10 questões de ética. A gente se despede por aqui, pessoal. Eu trouxe para vocês o meu Instagram, quem quiser me segue lá, Marcos Oliveira Prof. O arroba é esse. Quem quiser, fiquem à vontade para seguir, tirar dúvidas. E até a próxima, pessoal. Um forte abraço.